Galerinha, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de história, tá? Hoje nós vamos dar início lá na nossa apostila de Santa Catarina, porque entra no assunto que a gente tá ali em história, certo? Em história a gente tá vendo ali todo, né, os costumes ali da oralidade, né? Os povos aí que colonizaram o nosso país ali, o nosso país, certo? Então, assim, a gente vai estudar um pouquinho ali na nossa apostila de Santa Catarina, deslocamentos populacionais em Santa Catarina, né? O pessoal aí que veio, se deslocou aí para Santa Catarina, a gente vai estudar um pouquinho, que entra no assunto aí que a gente tá em história, tá? Antes de dar início à nossa aula de história, eu só quero conversar com vocês, eu quero ler um trechinho de uma mensagem que eu recebi de um aluno da nossa sala. Ele enviou essa mensagem para mim, a avó enviou a mensagem para mim. Bem legal, pessoal, é um trechinho do texto que entra no assunto que a gente está ali sobre os africanos, e é uma curiosidade dos africanos muito legal, pessoal. Eu vou ler para vocês, prestem atenção na história, que legal, é bem curtinho. Diz o seguinte. Oi? Você tá em que página? A professora vai ler um trechinho. Eu vou ler um trechinho agora para vocês de um texto que eu recebi de um aluno da nossa sala, bem legal, que é uma curiosidade sobre os africanos, muito legal, gente, que eu achei assim muito bacana e tem a ver com o nosso que a gente estudou ali sobre os africanos, né? Então eu vou ler para vocês esse trechinho ali e aí eu quero que vocês escutem a história um pouquinho, tá? Vocês não fizeram uma apostila ainda, Pro? Não, a prof ainda não começou, tá? Tá. Vamos lá, eu vou ler para vocês, ó. Há uma tribo africana que tem um costume muito bonito. Quando alguém faz algo prejudicial e errado, eles levam a pessoa para o centro da aldeia. E toda a tribo vem e o rodeia. Durante 2 dias, eles vão dizer ao homem todas as coisas boas que ele já fez. A tribo acredita que cada ser humano vem ao mundo como um ser bom. Cada um de nós desejando segurança, amor, paz, felicidade. Mas às vezes, na busca dessas coisas, as pessoas cometem erros. A comunidade enxerga aqueles erros como um grito de socorro. Eles se unem então para erguê-lo, para reconectá-lo com sua verdadeira natureza, para lembrá-lo quem ele realmente é, até que ele se lembre totalmente da verdade da qual ele tinha se desconectado temporariamente. Eu sou bom. Sauanabona, Sicoba. Sauabona é um cumprimento usado na África do Sul e quer dizer: eu te respeito, eu te valorizo. Você é importante para mim. Em resposta, as pessoas dizem Sicoba, que é então eu existo para você. Essa fonte é de mera relizência e créditos ampliado o olhar, tá? Pessoal, eu recebi esse texto, que eu falei de um aluno aqui do 5º ano B, e eu achei muito legal, tá? E eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver aí com o que a gente estudou sobre os africanos, uma curiosidade bem legal aí que eles fazem, né? Um ato bem bonito que eles fazem com uma pessoa que comete algo de errado na tribo, né? Quando comete algo de errado, então eles pegam essa pessoa, levam lá para o centro da tribo, né? E aí por 2 dias eles vão falar tudo de bom que essa pessoa já fez, né? Para a pessoa se lembrar, aí voltar à realidade, né? Voltar a ser quem ele era, né? Então eu achei bem legal, tá? Vamos lá, galera. Agora nós vamos dar início, né, lá na nossa apostila de Santa Catarina, como a prof já falou ali no comecinho, a gente vai dar continuidade aí o que a gente vem estudando, né? E a gente vai na primeira unidade de História de Santa Catarina, que é página 4. Pessoal, eu não tenho a minha apostila aqui para compartilhar a tela com vocês, tá? Então, vocês vão acompanhando a leitura aí na apostila de vocês, tá bom?
Quem não tem a apostila, vai anotando os tópicos importantes, né? No caderno de história, só coloca lá, identifica que é a apostila de Santa Catarina. Vai colocando os tópicos importantes aí, depois vocês vão passar para a apostila quando receber, tá? Vamos lá. Unidade 1, deslocamentos populacionais em Santa Catarina. Nesta unidade, você estudará os primeiros deslocamentos de populações que vieram povoar as terras que atualmente compõem o nosso estado. Na página 5, a história das migrações está relacionada à busca de melhores condições de vida, conhecimentos, riquezas e aventuras. Essas foram as razões que fizeram os europeus, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses, entre outros, né, deslocarem-se de sua terra de origem para o Brasil. Então, sabemos, né, pessoal, como a gente estudou lá na nossa unidade, na nossa apostila, a gente estudou lá, né, que essa galera toda, né, saiu lá do país deles e vieram para o nosso Brasil em busca de riquezas, né, aqui eles conheciam como uma terra farta, né, que tinha aí bastante pedras preciosas, ouro, né, riquezas de terra. Então, eles vieram para cá em busca disso, né, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Imigrações em Santa Catarina. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso estado, né, Santa Catarina. Observe as imagens. Galera, ali embaixo vocês conseguem observar, tem duas imagens. Tem uma casa em estilo alemão na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. E do lado, italiano no cultivo da uva em Pomerode, em Santa Catarina. Pessoal, a gente sabe que ali em Pomerode, né, é uma cidade bem típica, né? A gente consegue observar aí muitas casinhas no estilo alemão, né? No estilo alemão, assim, a gente consegue observar bastante. E é bem linda, né? Quem já foi ali em Pomerode, já teve, né, o prazer de ir lá visitar a cidade, é bem linda, né, pessoal? Então, constitui aí, tem vamos se dizer assim, uma colônia, né, de alemãos que moram ali, né, colonizaram ali aquela parte de Pomerode. Então, a maioria do pessoal que vive ali são de origem alemã, né? Tem as tradições, então é bem legal. E do ladinho ali, né, tem um cultivo de uva, que aí já é um italiano, né, que mora ali. Então, o italiano ali fez o cultivo de uva em Pomerode também. Elas nos mostram construções, paisagens e atividades que fazem parte da cultura do nosso estado, né? Cultura do nosso estado aí tem muito a ver com os alemães também, né, pessoal? Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora. Eu quero fazer um questionamento para vocês. Vamos lá. Quantos são naturais desse município onde moramos? Quantas pessoas aqui são naturais daqui de Santa Catarina? Daqui da nossa região, da nossa região, não, da nossa aula. Quantos de vocês são aqui de Santa Catarina mesmo? Eu. Estão em Santa Catarina? Que nasceu em Santa Catarina, isso. Eu, Isso. Eu nasci em Santa Catarina, em Joinville. Alguém da nossa sala aqui, que, né, está online aqui com a gente, não nasceu em Santa Catarina? Nasceu em outro estado? Eu quase nasci no Rio Grande do Sul. Quase nasceu? Mas eu nasci em Joinville. Joia. Ninguém, pessoal? Ninguém é de outro estado? Não. Eu sou de Santa Catarina. Joia. E quem aqui da nossa sala é descendente de europeus? Tem alguém aí que é descendente de europeus? Eu acho que eu sou. Arthur? Eu sou. Fala aí, Arthur. Descendente de quem? Só para saber mesmo, italianos e alemães são europeus? São de fora, né? É isso mesmo. Joia, que legal, Arthur. Mais alguém, pessoal? É descendente aí? Thaís? Eu sou de alemão. A minha tataravó veio da Itália.
Que legal! Olha, Prof, eu sou descendente de espanhol, italiano e polonês, eu acho. nossa, que legal! E aí, mais alguém? Eu sou descendente de... Ai, calma, esqueci o nome. Portugueses e alemães, eu acho. Eu sou de alemão. Que legal, joia! O meu, prof. Pode falar. Português, italiano e alemão. Olha, que legal! Maria Eduarda. Os meus tataravós vieram da Itália de navio, prof. Ai, que Os meus legal! Que legal! Prof, Vieram Eu também. tataravós, então vieram ajudar a colonizar aqui o nosso país, né, Maria Eduarda? ô, Que legal! Oi, prof, quem me os chama? meus prof, acho que os meus tataravós, eu acho, mais antigos assim, vieram da Alemanha, fugidos do Hitler para o Brasil. legal! Que Meus legal! bisavós que vieram pra cá. Foi tataravós. Que legal, né, pessoal? Se a gente for aí, né, começar a investigar os nossos bisavós, tataravós, tataravós, né? A gente consegue aí umas histórias bem bacanas, né, pessoal? Talvez até eles tenham aí ajudado na colonização do nosso país, né? Tenho aí, que nem o Pedro, tem a história aí que vieram fugidos da guerra, né? Lá do regime do Hitler, né? Então a gente encontra aí nazismo. histórias. Prof, do nazismo. Isso mesmo. E aí a gente encontra aí várias histórias bem bacanas, né? Se a gente for atrás aí dos nossos ancestrais, a gente encontra umas Não. histórias. Primeiro, se tu só olhar pra minha avó, já dá pra ver que ela é descendente alemã. É. Ela é extremamente branca e loira ao extremo também. Joia, legal. Tem olho azul. Bem, azul. Então é alemão. Eu também. Se é Galera, olho vamos branco, lá. tem olho azul, é alemão. Oi. Eu sou alemão. Italiano e alemão juntos são muito brancos. É verdade. Pessoal, vamos lá, vamos continuar, tá? Agora, pessoal, que a gente já falou um pouquinho aí sobre Pomerode, sobre, né, os alemão, e a gente já conversou um pouquinho aí sobre, né, a descendência de cada um. Tem uma pesquisa ali na página 5, certo? A pesquisa é sua. Vamos lá. Pesquise em revistas, jornais ou outras fontes imagens de diferentes moradias que fazem parte da nossa paisagem. Procure conhecer quais foram os grupos sociais que construíram essas habitações e de onde eles vieram. Faça um cartaz e apresente para os seus colegas e professor. Galera, não é necessário fazer cartaz, tá? O professor, né, sabe que nem todo mundo aí consegue ter acesso a cartolina assim tão fácil. Então, não é necessário cartaz. Pode ser feito na folha do caderno de arte, né, ou numa folha sulfite. Vocês podem aí pesquisar imagens, né, em jornais, revistas, pode imprimir imagens. Quem não tiver imagem do acesso, quê? Eu não entendi por causa que o meu travou. quem não tiver acesso, só um pouquinho, Enzo, quem não tiver acesso aí a nem jornais, nem revista, nem tiver como imprimir, pode desenhar, né? Faça pesquisa ali e desenhe, tá? Pessoal, a pesquisa Pode né? imprimir, Pode pode imprimir e desenhar? pode imprimir tarefa e de desenhar. história, prof. Então, essa tarefa de história, a página 5? Eu vou continuar, tá? Vai ter mais coisas, mas podem anotar na agenda de vocês já. Página 5 da apostila de Santa Catarina, pesquisa para a próxima aula de história que a gente tem na quarta-feira, dia 2, tá? Oi, gente. Pra pesquisar o quê? Quarta não, Nesse exato desculpa, momento, a minha- quinta-feira. Quinta-feira a gente tem aula de história novamente, e aí vocês vão apresentar essa pesquisa, tá? Então, quinta-feira, dia 2/7, vão apresentar a pesquisa da página 5, tá? Então, vocês vão pesquisar aí,
diferentes moradias que fazem parte da nossa paisagem. Nossa paisagem que a professora fala é Santa Catarina, tá, pessoal? Então, aí moradias que fazem parte da nossa cultura aí de Santa Catarina, né? A gente tem aí alemão, a gente tem aí italiano, a gente tem portugueses, né? Em Itajaí tem bastante aí, até tem uma festa típica, né? Portuguesa em Itajaí, que é a marejada, né? Então, assim, a gente tem várias Na culturas. Oktoberfest também, prof. Em Blumenau tem a Oktoberfest, exatamente. Então, assim, a gente tem várias culturas, né? E várias aí paisagens que a gente consegue observar em Santa Catarina, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa, tá, pessoal? Vão pesquisar imagens, né? Que fazem parte aí da nossa paisagem de Santa Catarina com essas culturas diferenciadas que a gente tem aqui em Santa Catarina, tá? Pra que dia? É para dia 2, na quinta-feira, que a gente tem aula de história novamente, tá? Eu vou anotar depois lá no grupo certinho, mas vocês já podem anotar na agenda de vocês, tá? É página 5? Página 5, aham. Para quem não tem a apostila aí, eu vou bater uma foto ali da pesquisa e vou postar lá no grupo, tá? Para vocês ficar sabendo bem certinho o que é a pesquisa. Ok. Nossa, eu fiz um H aqui que meu. Pessoal, vamos lá. Agora, em continuação, página 6. Vamos lá. Acompanhe a leitura com a professora lá da página 6. Quem viaja pelo espaço de Santa Catarina pode observar que nosso estado é constituído por um grande número de cidades, onde vivem representantes de diferentes etnias. Do sul ao norte, do leste ao oeste, as paisagens catarinenses mostram que pessoas de diversas origens fizeram parte da nossa história e deixaram suas contribuições, construindo casas, hotéis, pousadas, artesanatos e dedicando-se a diversos tipos de cultivo e de atividades produtivas. Além dos povos indígenas, que foram os primeiros habitantes de nossas terras, dos portugueses e dos africanos, muitos outros grupos vieram e, com seu trabalho, edificaram cidades e novas oportunidades de empregos. Esse textinho fala ali o que a professora acabou de explicar para vocês, né? Dessa diferença, dessa diversidade de culturas que a gente encontra aqui em Santa Catarina, essa diversidade de etnias que a gente tem aqui, né? E aí também a gente encontra também indígenas, né? Porque ali em Araquari ainda tem comunidade indígena, né? Além de tudo, todos esses povos aí, essas etnias Aqui em diferentes Pissarras ainda. também tem, Pro. Oi? Aqui em Pissarras também tem. Também tem, exatamente. E aí, além de a gente encontrar toda essa etnia aí, a gente encontra os indígenas, que aí foram os primeiros habitantes, né? Que aí colonizaram a nossa terra. A gente encontra eles também, né, pessoal? Então, assim, eles vieram, como fala ali no texto, eles vieram, né, para cá. E aí, aqui, eles viram, né, uma oportunidade de trabalho, eles edificaram, ou seja, construíram cidades, né, e aí geraram oportunidade de emprego, né, criaram ali, que nem tem a foto do italiano no cultivo de uva, né, criaram aí plantações, enfim, diversas coisas aí em Santa Catarina que acabaram enriquecendo, né, o nosso estado. Agora, galera, na página 6 ainda, vocês vão realizar a sessão Momento Repórter, tá? Para conhecer um pouco sobre esse assunto, entreviste 2 pessoas com mais de 50 anos, baseando-se no roteiro abaixo. Depois, anote as respostas no caderno. Galera, vocês vão pegar o caderno de história de vocês, vão identificar lá no início da página, que é a apostila de Santa Catarina, página 6, Momento Repórter, certo? E aí, vocês vão pegar aí 2 pessoas com mais de 50 anos. Ah, professora, por que mais de 50 anos?
Porque pessoas com mais de 50 anos têm história, né? Tem bastante história aí dos ancestrais, né? História aí para contar, tá? Ai, prof, mas na minha casa não tem ninguém mais de 50 anos. Liga pra avó, liga pro vô, né? Pra um tio aí que tem mais de 50 anos, que possa conversar com vocês sobre isso, tá? Já é uma maneira aí, né, de matar um pouquinho de saudade, conversando com algum familiar que está longe, né? E aí vocês já realizam o trabalho de história, tá? A entrevista vai seguir da seguinte forma. Façam no caderno de vocês, pessoal, como as perguntas aqui são pequenininhas, vocês vão fazer a pergunta e a resposta no caderno, tá? Porque a pergunta é bem pequenininha, é tranquilo de copiar, tá? Então, façam uma pergunta e a resposta. Questão 1. Qual é o seu nome e a sua idade? E aí vão anotar. Qual é o nome da pessoa, a idade que a pessoa tem. Depois, 2. Sua família sempre morou nesta região? Então, aí vão pesquisar, né? Vão ver quem é aí de mais de 50 anos que mora em Santa Catarina. E aí vai anotar. Se a família dessa pessoa, né? Do vô, da avó, do tio, enfim. Se a família dessa pessoa sempre morou nessa região aqui de Santa Catarina, tá? Ô, prof, Oi, Arthur. dá pra fazer com uma pessoa do Rio Grande do Sul? Na verdade, assim, ó, a gente agora, nesse momento, nós estamos trabalhando com Santa Catarina. É que eu só tenho uma pessoa. Não, gente, procura. Tá, vamos fazer o seguinte. Se tu não conseguir ninguém de Santa Catarina, né, que algum parente, alguém com mais de 50 anos que mora em Santa Catarina, tu pode fazer do Rio Grande do Sul, tá? Não tem problema. Pode fazer de lá, tá? Vamos lá, galera, continuando. Questão 3. De que lugares seus familiares vieram? E aí vai anotar ali da onde que essas pessoas, os familiares, né, a origem aí, da onde que eles vieram. Então, a gente vai ter bastante história para contar na próxima aula, né? Depois, que costumes trouxeram para cá? Se essa pessoa veio de um outro local, né, de um outro lugar, de origem, né, de uma origem de outro lugar, de um italiano, um alemão, o que trouxeram de costume, né, de cultura? O que trouxeram para Santa Catarina? Ah, lá na Itália, lá na França, os franceses lá, eles, né, faziam pão. A gente já sabe que a origem do pão aqui se originou, né, pelos franceses, que aí foram aí pessoas portugueses, enfim, e de outra região, foi lá, né, provou o pão e aí gostou e trouxe a receita aqui para o Brasil e aperfeiçoou aqui o nosso pão hoje, né? O nosso pão francês, o pão salgado, o pão d'água, existem vários nomes aí para o pão francês, né? A gente já sabe que é de origem francesa. Então, alguém foi lá e trouxe essa cultura dos franceses para cá, né? Então, aí vocês vão anotar os costumes que essa pessoa trouxe para cá. Depois, quais histórias eles contavam a respeito das atividades que realizavam em outros tempos? Então, aqui está perguntando o seguinte, vai perguntar para essa pessoa que tipo de história os familiares mais velhos, né, os avós deles, os bisavós, enfim, que aí eram de bastante tempo atrás, o que eles contavam a respeito das atividades que realizavam lá em outros tempos, lá no passado? O que eles realizavam de atividades no passado? Era agricultura? Era o quê? Fabricação de queijo? Enfim, o que eles realizavam lá de atividade? Vocês vão anotar na entrevista de vocês aí, tá? Lá no caderno. Depois, galera, diz assim, ó, em seguida, apresente o resultado da entrevista aos colegas e verifique se os familiares da maioria da turma são naturais de Santa Catarina ou se vieram de outros estados e de outros países. Depois anote também no caderno a conclusão a que vocês chegaram. Essa questão aqui, nós vamos realizar na próxima aula. Por quê? Porque a gente tem que escutar, né, a entrevista aí dos amigos, a gente tem que ver quem realmente é aqui de Santa Catarina, quem veio de descendente aí de outro país, de outro estado, de outro lugar, né? Então, nós vamos aí tirar uma conclusão na próxima aula, tá? A atividade de história de vocês hoje é, então,
Página 5, a pesquisa, certo? E página 6, a entrevista, tá, pessoal? E aí, depois, na próxima aula, nós vamos continuar na nossa apostila de Santa Catarina e falar mais um pouquinho aí sobre os deslocamentos aí populacionais de Santa Catarina, né? O pessoal aí que veio morar para cá. Vamos falar um pouquinho aí dessa cultura, dessa diversidade de etnias que a gente consegue encontrar na nossa Santa Catarina. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre as atividades de hoje de história? Não. Você consegue me ver? Consigo. Tô te vendo, aham. É que não aparece pra mim ali do lado. Mas eu tô te vendo. Ô, prof, Pra mim, Oi? porque, tipo, não aparece você lá de cima, sabe? Ah, eu não sei, eu tô te vendo aqui. ô, prof, Oi, Guilherme. fala uma coisa. Pode falar. Parabéns pela aula. Parabéns pela aula. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Eu já falei para vocês, eu sempre falo, eu fico muito feliz quando vocês conseguem aí pegar o conhecimento um pouquinho, conseguem aprender um pouquinho junto com a prof, tá bom? Galerinha, alguma dúvida ainda sobre as atividades de hoje? Não. Tranquilo? Então tá bom. Eu fico aguardando a foto de vocês, né, da pesquisa, da entrevista, a foto das outras atividades de hoje, que nem eu falei, eu sempre falo, eu não passo tarefa, eu passo atividade do dia, né? Então, realizem hoje, vocês têm um tempinho ainda, até 5:30 da tarde seria o horário de aula, né? Então, vocês têm aí para resolver as atividades e realizar da data de hoje, tá? Envie foto para a professora, fico no aguardo, beijinhos e até a próxima aula, tá, pessoal? Tchau! Tchau, gente.